Mundial. Programa Jornadas com Cristina Longo. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Longo. Bom dia, pessoal, eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre relacionamentos, principalmente o relacionamento do casal. Gente, eu aprendi na prática e a gente aprende quando erra. Mas o ideal mesmo é que você consiga consertar o que existe no momento. Então, vamos olhar para os relacionamentos para entender um pouquinho sobre os papéis. Um casal, principalmente um casal que mora junto, um casal que está tentando construir algo juntos ou que já está há um tempo, muitas vezes há bastante tempo juntos, ele precisa, como casal, ter um olhar para este relacionamento. E o que acontece é que muitas vezes cada um olha para um lado. Então, o que é esse olhar? Como a gente pode melhorar os relacionamentos? O que você precisa entender para que você construa um relacionamento que eu chamo de casal competente, né? O casal competente é aquele casal que conseguem as coisas juntos, se sentem confortáveis um com o outro. É quando você tem no seu parceiro realmente o sentido de parceria, o sentido de que vocês estão construindo algo interessante juntos. Então, a primeira coisa que é importante se entender sobre esses papéis é que existem papéis errados. E o que são papéis? Os papéis são modos de agir. Então, muitas vezes as pessoas fazem certos papéis, por exemplo, né? Tem gente que faz o papel de vítima, tem gente que faz o papel de coitadinho, coitadinha, em qualquer situação. Então, esses papéis, muitas vezes, eles deturpam a imagem da pessoa perante o outro, perante a sociedade, perante tudo aquilo que a pessoa tem à volta dela. E a pessoa não percebe que fazendo um determinado papel, ela só consegue coisas curtas, coisas que não são suficientes para ela realmente ir além. E como casal, é importante entender que existem alguns papéis que são totalmente errados, mas que é muito comum. Basta a gente olhar à volta e nós vamos ver muitos casais desses papéis errados. Por exemplo, a mulher que faz o papel de filha do marido. Você já parou para pensar que muitas vezes, pode ser este o seu caso, você se comporta como uma filha onde você espera que o marido faça, onde você espera que o companheiro cuide de você, que o companheiro te pegue pelas mãos, te incentive, como se fosse uma filha, né? Às vezes tem o papel de mãe do marido, onde a mulher se comporta mandando, onde a mulher se comporta cuidando dele como se fosse uma mãe e não como companheiro. Tem um papel também onde o marido se faz de filho, e é um papel onde também ele espera que a companheira cuide dele como se fosse a mãe dele. São papéis que só estragam o relacionamento. Então é importante entender que a mulher precisa fazer um papel de mulher com o homem, e o papel de mulher, ele é bem específico, existe um comportamento determinado para este papel, e este comportamento, geralmente, eu ensino as mulheres que chegam lá no consultório, querem consertar os relacionamentos, e é tão interessante, gente, porque a maioria me diz o seguinte: eu não tinha a mínima ideia de que eu tinha que fazer isso. Eu não tinha a mínima ideia que eu poderia melhorar o meu relacionamento praticamente em 100% se eu começasse a olhar dessa outra forma. O que faz muito sentido. Então, eu vou citar um exemplo. Quando a mulher ela tem essa visão, ela passa a se comportar emocionalmente de uma forma específica. E ela também começa a ter cuidados consigo mesma que são específicos de uma mulher que tem um companheiro.
Então, por exemplo, é muito comum, e você talvez se veja neste caso, mulheres que tiveram filhos e se largaram. Então, é bem interessante a gente observar essas mulheres depois dos filhos. Elas esqueceram muitas vezes do marido. Então, a mulher se volta a ser a dona da casa. Então, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela mantém uma rotina, o que é bacana. Mas ela esquece de cuidar de si mesma, ela esquece do marido, ela passa a olhar só para o filho, a cuidar só das questões do filho, a falar só dos filhos ou do filho. Então, o que que acontece com essa mulher? Ela sai do papel de mulher do marido e ela passa a ser realmente só mãe. E isso, gente, para um relacionamento é terrível. Por quê? Porque aí o homem se sente de lado. Ele muitas vezes também não sabe lidar com isso, porque é uma questão muitas vezes do cara vir e pontuar para a esposa isso. Eu ensino isso no consultório: olha, você vai fazer isso, isso e aquilo outro, para que ela acorde, para que ela perceba, sem ofender. E aí o que acontece? Quando essa mulher ela está muito disponível para o lar e pouquíssimo disponível para o marido, muitas vezes o marido busca fora. Por quê? Porque ele falta alguma coisa ali. O homem, principalmente, ele tem um comportamento emocional diferente da mulher. Outra coisa, gente, a maioria dos homens são muito visuais, a gente precisa ter isso em mente. Então, a partir do momento em que a mulher para de se cuidar, né? A partir do momento em que a mulher muitas vezes engorda, se descuida, já não combina nada com nada, e ela está voltada 100% para este lar, para estas crianças, ela esquece do marido. E aí, onde fica o marido? Começa a se distanciar. Aí ele começa a ter comportamentos que são indesejáveis para a mulher também, porque a mulher, ela vive de elogios, a mulher precisa receber elogios, carinho, atenção, mas ela só consegue ter isso se ela também estiver disponível. O que acontece muitas vezes no relacionamento é que o casal, cada um olha para si mesmo, olha para aquilo que falta, mas não olha como um todo. Então, quando os casais chegam lá no consultório, a primeira coisa que eu faço é cuidar emocionalmente de cada um individualmente, para que eles entendam qual que é o papel deles perante o outro, mas principalmente o papel deles consigo mesmos. Por quê? É comum a pessoa estar desgostosa com a própria vida por uma série de razões. Às vezes porque a pessoa não conseguiu ser aquilo que ela pensou que gostaria, que conseguiria um dia. Às vezes a pessoa está totalmente frustrada, insatisfeita porque aquela vida não é aquilo que ela imaginou ou que ele imaginou. E aí, qual é a tendência? Jogar esse caminhão emocional de lixo no outro. Cobrar do outro, ficar desgostoso ou desgostosa com a própria vida. Então, aí esse casal passa a ter no outro um problema, em vez de ter uma solução. Sendo que eu costumo dizer, gente, que as pessoas têm um grande defeito no geral, que elas misturam emocionalmente as questões. Então, mistura-se uma questão, por exemplo, em relação a um chefe, a um problema na empresa, traz isso para dentro de casa, desconta na pessoa errada que não tem nada a ver com isso, muitas vezes o filho, a empregada, a mãe, o pai, as pessoas, elas misturam tudo, elas colocam tudo numa mesma panela. E lá no consultório, o que eu ensino às pessoas justamente ao longo desses 10 passos, que são 10 semanas, que são semanas transformadoras, porque eu me especializei em fazer isso, em fazer essa reconstrução, a gente justamente olha para tudo que precisa ser visto, ser olhado e ser consertado. Porque é muito comum no ressentimento, por exemplo, é mais comum principalmente na mulher, quando ela se ressente, ela se fecha e ela começa a descontar isso sem querer, de forma muitas vezes inconsciente, no que está à volta. Na maioria das vezes consigo mesma, onde ela não se cuida mais, ela se despreza. E aí o que acontece? Claro, o marido, o companheiro é o primeiro a sentir isso. E eu peguei outro dia um casal onde a moça, ela ficou tão chateada com algumas coisas que aconteceram e ela está se sentindo neste momento incapaz de olhar para ele, de dar este passo. Ela falou: Cris, eu não gosto nem que ele chegue perto de mim. Olha só onde a questão foi parar. E tudo, gente, aconteceu por quê? Porque essa pessoa, ela tinha
uma vida com esse companheiro, que era uma vida bastante interessante. Olha só o que eu vou explicar para vocês. Era uma vida bastante interessante, até porque eram dois. E em dois funcionava muito bem. E aí vieram 3 filhos, um prazo de 5 anos. E o que que aconteceu? Essa esposa, ela fez uma escolha. Ela fez a escolha de estar com as crianças. Só que isso foi uma coisa que não foi planejada e não foi emocionalmente organizada. Então, ela não soube lidar com o dia a dia, ela ainda não sabe. Então, ela se tornou uma mulher amarga, frustrada, o companheiro abre a porta de casa, ela já joga um monte de coisa em cima dele, cobranças, e assim, ela não tá conseguindo lidar com isso. Então, o ponto aí é justamente olhar para si mesma, em primeiro lugar. Em segundo lugar, receber todas as dicas, todas as informações de o que precisa ser feito para que essa situação mude e, ao mesmo tempo, que é muito importante a gente entender onde nós estamos no momento, porque às vezes você está saudosista em relação a algo que aconteceu no seu passado, só que a situação é outra, a sua idade é outra, você hoje talvez tenha filhos, a situação econômica seja outra, e como lidar com isso? Então, ao longo desses passos, eu ensino justamente a lidar com isso. Gente, eu me especializei em pessoas com travas, pessoas difíceis, pessoas travadas que não conseguem dar passos, que se sentem paralisadas. E eu vejo pessoas que aparecem lá no consultório, às vezes 20, 30 anos paradas, paralisadas. Então, eu vou deixar o meu WhatsApp, mande um oizinho pra gente, a gente vai te responder, te mandando as informações de como funciona esse processo terapêutico de 10 semanas, que é interessantíssimo, porque dá resultado. Eu estou há 20 anos trabalhando com isso. Olha lá no meu site, nos depoimentos, que você vai entender do que eu estou falando. Então, o nosso WhatsApp é 96-965-7748, 0 operadora 11, pessoal. 9696577748. E o telefone lá do consultório, você pode ligar após as 9 horas, que a minha secretária já vai estar lá. O telefone de lá do consultório é 43 27 43 01. Eu sou Cristina Long. Se você colocar lá no Google, se você não puder anotar neste momento, porque talvez você esteja dirigindo, põe Cristina Long Rádio Mundial, que você vai achar meus blogs, você vai achar meu site, meu canal no YouTube, meu canal no Facebook, está tudo lá. O Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I. Então, cristinalong.com.br. Então, hoje eu estou falando sobre esses relacionamentos. A arte de se relacionar é literalmente uma arte. Significa que é um aprendizado. E muitas vezes a gente não aprende, a gente simplesmente copia modelos. Esses modelos copiados são os modelos que nós tivemos na infância. O modelo do seu pai, o modelo da sua mãe, o modelo da sua tia, da sua vizinha. Então eu te pergunto, como o seu pai e a sua mãe lidavam com os relacionamentos? Eles aprenderam? Porque quando a gente não aprendeu, a gente faz errado para tudo na vida. Muitas vezes a pessoa acha que ela tem um defeito, que ela é problemática, que ela não consegue. E na maioria das vezes eu olho para essa pessoa e falo, onde você aprendeu a receita? E a pessoa se dá conta que nem receita ela tem. Ou seja, ela está tentando desesperadamente um resultado, mas sem perceber que ela não sabe como. Então, a pessoa fica no quero, 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 no desejo, no desejo, no desejo e não consegue nada. Então, para que se consiga algo, é importante entender como fazer. E esse como eu vou te ensinar ao longo das 10 semanas, gente. Então, cristinalong.com.br. Gente, e falando nesses modelos de relacionamento, se relacionar é uma arte, a arte mais difícil de se aprender aqui no planeta. E eu quero colocar uma ideia para você aqui, que é o seguinte: a partir do momento em que você aprender a se relacionar de verdade, aprender mesmo, aprender a lidar principalmente com a pessoa que é diferente de você, aprender a lidar com as situações que não são necessariamente as situações que você deseja. A partir deste momento, você passa a não ter mais problemas, você passa, na verdade, a ter muitas vezes pequenos contratempos. Pessoas bem-sucedidas não têm problemas, eles têm pequenos contratempos. Sabe por quê? Porque eles ficam pouco nos problemas, eles vão logo para uma solução. Quando eles não conseguem entender, eles têm o telefone de quem sabe, eles buscam quem sabe. E é por isso que eles não ficam presos. Então, pensando
nessa arte de se relacionar, a principal coisa que você tem que fazer é se relacionar consigo mesmo, é se conhecer, é mostrar a si mesmo, entender quem você é. E eu quero te fazer um convite aqui, baseado nesse entendimento. Eu vou levar uma turma em abril, lá na Semana Santa, gente, tá chegando, abril, para a Índia. E a proposta dessa viagem é justamente esse autoconhecimento. Quem é você? O que aconteceu com a minha vida? Onde eu estou na minha vida e para onde eu quero ir? Nós temos esse propósito de olhar para a própria vida, de entender o seu papel na vida, de entender qual o nosso novo papel, né? Porque não importa o que aconteceu, o passado não precisa continuar me definindo, mas eu posso escolher um novo papel daqui para diante. Então, essa proposta é muito bacana. Nós vamos passar em torno de 10 dias lá na Índia. As informações estão no site Jornadas, no plural, gente. Então, jornadas.tour.br, jornadas.tour.br. Está lá todas as informações dessa viagem à Índia, que eu convido você para vir fazer comigo. É uma viagem que está super facilitada, super segura. Eu vou acompanhar você desde o Brasil. Está lá também nesse site, jornadas.tour.br, as outras viagens que eu tenho este ano. Então, nós temos junho, Egito. Eu já fui várias vezes para o Egito, é delicioso, e nós vamos numa época de calor, é uma delícia. Então, fugir do frio é muito legal, e o Egito é, assim, sem palavras, é uma coisa que só indo lá para entender mesmo. Depois nós vamos a Machu Picchu em setembro e a China, gente, olha que bacana. Nós vamos à China em novembro. Então a China também é super bacana. Então, jornadas.tour.br, as informações estão todas lá. Estão também no meu site, que é o cristinalong.com.br. Hoje aqui no programa eu estou falando sobre a arte de se relacionar. Então, se você tem um companheiro, uma companheira, e você olha para ele, você já não sente mais aquele sentimento de irmandade, né? Irmandade no sentido de construção junto, assim, de uma parceria. Porque é muito importante que o casal tenha um no outro uma parceria. Se nós não tivermos essa parceria, a gente fica olhando cada um para um lado. Então é importante esse sentimento de que nós podemos juntos construir algo, nós podemos juntos nos ajudar, em vez de aquele sentimento de que saco, eu tenho um cara lá, uma mulher lá que não me entende, que não me respeita, que não sabe me entender. E olha só, quando eu tenho em alguém algo, né? Alguém que não sabe me entender, eu tenho esse sentimento, eu preciso entender que eu também não estou me fazendo entender, eu não estou me comunicando adequadamente. Então, eu vou te ensinar essa arte de como se colocar, de como fazer o outro entender, de como observar. É uma arte, gente. É uma arte porque é um aprendizado. E através das técnicas que eu utilizo, principalmente a programação neurolinguística, o que acontece com você? Você vai se transformar porque eu vou lá no seu subconsciente. Nós vamos tirar as travas que você acha que nem tem. Então, eu vou percebendo ali na conversa, no consultório, o que acontece, como você pensa, como você age, principalmente como você sente. E através do seu pensamento aliado ao seu sentimento, eu vou pegando os pontos que são os pontos onde eu preciso mexer. Então, quando eu falo mexer, eu falo fazer os exercícios ao fim das consultas. A gente faz os exercícios que vão fazer transformações. E as pessoas depois chegam lá no consultório e falam: eu não acredito que eu mudei. Eu estou mais calma, eu não reagi da forma que eu reagiria da outra vez. Eu simplesmente estou olhando de uma outra forma para a situação. Eu conseguir algo que eu não conseguia, por exemplo, quando eu trato de pessoas com traumas, pessoas travadas, pessoas que paralisadas na vida, elas de repente se veem andando novamente para a vida, elas de repente se veem de novo na própria vida e elas olham e falam: poxa, eu fiquei tanto tempo parada e não conseguia porque eu achava que ia acontecer algo muito perigoso, existia um medo muito perigoso, porque claro, se a pessoa passou por um trauma, por uma situação lá atrás, ela tá presa a essa sensação de que se eu passar de novo, por isso se eu tentar de novo eu corro um grande risco, é por isso que a pessoa fica paralisada. Agora, a partir do momento que a pessoa, de forma bastante inteligente, ela olha para isso de uma forma bem criativa, ou seja, de uma forma diferente daquela da qual ela vem olhando a situação,
ela se liberta. E quando a pessoa se liberta, principalmente das culpas, das sensações ruins, ela consegue finalmente entender quais os passos ela precisa dar, porque uma mudança ela só acontece com movimento, não é pensando que eu vou mudar, não é desejando que eu vou mudar, é fazendo concretamente, através das ações, um movimento. Eu, gente, para quem não sabe, desde pequena eu trabalho com os anjos e os mentores, isso é algo que está em mim. Eu, inclusive, escrevi um livro que chama-se Anjos e Mentores, que está lá disponível pela editora Alfabeto. E lá no livro eu falo muito dessa diferença, né, do mundo espiritual, porque não adianta a gente ficar desejando se a gente não faz. E a maioria dos problemas das pessoas é emocional, não é espiritual. Então as pessoas, quando elas acham que é um problema espiritual, elas ficam rezando, elas acham que o problema está externo a elas, que algo provocou o problema, o governo, o marido, a mãe, a vizinha, a falta de sorte, a falta de qualquer coisa. Então a pessoa fica rezando para que muitas vezes aquilo seja resolvido de forma milagrosa, ou às vezes a pessoa faz coisas como caridade, querendo ganhar aquela estrelinha, né? Olha, a pessoa lhe merece. É como se alguém lá no céu estivesse olhando para você e você fosse ganhar uma estrelinha que dá direito a ser aquilo que você quer ser. Gente, eu trabalho com espiritualidade, sempre trabalhei, e eu entendo exatamente até onde eles podem ir, e eles nos dão força, né? A fé é muito importante, mas é muito importante você entender neste momento que o que vai fazer a sua vida mudar são as suas ações, e você só vai conseguir ir para uma ação diferente, ou seja, fazer diferente, se você tirar os bloqueios emocionais que existem no seu lado emocional, na sua mente, na sua vida. E é isso que faz as coisas acontecerem. Pessoas que conseguiram chegar lá, se você observar à sua volta as pessoas bem-sucedidas que você conhece, você vai ver que as pessoas começaram a fazer coisas diferentes. Porque se você continuar fazendo tudo da mesma forma, igual, você vai continuar daqui 1 ano, 2, igual. A diferença é que você vai estar mais velho. Então, gente, anotem aí, manda lá um oi pra gente no nosso WhatsApp, que a gente vai te mandar essas informações de como funciona esse processo terapêutico, que é muito interessante, porque vai realmente fazer uma diferença na sua vida. O nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, 969657748, e o telefone lá do consultório é 4327 4301. 4327 Eu, há algumas semanas, eu até anunciei aquele curso de inglês que chama-se Inglês em 7 Dias. Então, se você quiser informações sobre esse curso também, me manda um WhatsApp que eu te envio as informações. É um curso de inglês que destrava justamente essa parte emocional, porque não adianta a pessoa estar com toda a teoria do inglês e não conseguir falar. Então, esse é um curso que eu super recomendo, gente, chama inglesemsetedias.org. Então, procura lá, Inglês em 7 Dias, o 7 é o numeral, inglesemsetedias.org, se você gostaria de se destravar no inglês. Agora, se a sua questão é realmente emocional, as 10 sessões vão fazer realmente um milagre na sua vida. Olha lá nos depoimentos que você vai entender do que eu estou falando. O meu site é cristinalong.com.br. Gente, e lá no meu site tem uma parte, uma abinha, que chama-se Academia de Terapeutas. E nós estamos já com a agenda inteira do ano. E nós vamos começar este ano com um curso que é muito legal, onde você pode aprender as bases de psicoterapia. É um curso onde vai ensinar você a compreender o que você pensa, o que o outro pensa. É como se fosse uma análise do comportamento. É muito interessante. É um curso que é muito valioso, é um recurso que vai fazer você lidar com os problemas que são vinculados a fonte, né, geralmente de sofrimentos, problemas que deixam você sofrer. Então é um curso de um dia só, um dia inteiro, será num domingo, dia 29, nós temos ainda algumas vagas. Então, se você gostaria de participar desse curso, ou me manda lá um WhatsApp no 969657748. Se você preferir, entra lá no site, está lá toda a agenda. Nós temos cursos muito legais, muito bacanas. Então, o site é cristinalong.com.br. E é isso, pessoal. Olhem lá e está lá todas as informações que você precisar. Então, 969657748. 969657748. E é isso. Até a próxima semana. Bom dia. O programa Jornada